Agora nós temos que escolher os termos, já não podemos ficar tão à vontade como estávamos alguns segundos atrás, né? Né, dona Tatiana? Né? Né? A gente não sabe se sob efeito de alguma substância que possa estar sendo ingerida. Já vou entregar, né, Vitor? Acho que eu já entrego. Alguma substância que está. Fica chique, não é? É chique, vamos entregar. Não, Pode algum falar. scotch, né, que talvez já pudesse estar fazendo algum efeito. Vamos torcer, né, Vitor? Que a coisa se mantenha sob controle aí ao longo da gravação, né? É Ou quem perigoso, eu acho. sabe, daqui a alguma hora assim a Tati já possa estar de voz pastável e um pouco mais à vontade. Fazendo Bom, revelações. vamos lá. Essa semana, acho que a notícia que dominou todas as manchetes de jornais, noticiário, né, foi a reoneração, é a palavra da moda, reoneração. Não pode falar aumento de imposto mais, não Não, mas pode, fica imposto é feio, bom. né? Imposto agora Imposto é bom. tem o imposto, ele Imposto é tem bom. um viés social, Sempre, ambiental. sempre. Puta, esse governo é de uma consciência ambiental. Gente, eu fico impressionado, muito. Olha, eu fiquei emocionado essa semana como nós estamos evoluídos, porque primeiro que nós não aumentamos mais impostos, nós reoneramos, que é a palavra da moda, né? E por que que nós reoneramos? Porque o nosso governo é guloso, quer mais impostos? Não, porque nós temos consciência fiscal, ambiental e social. Muito bem, parece que havia aí uma queda de braço entre o ministro Haddad, que, sentindo o peso do cargo e da caneta, parece que não está tão preocupado assim quanto ao partido, quanto à consequência política, né, de aumentar os impostos novamente sobre os combustíveis, e parece que, apesar da Gleisi resmungar, pode ser um jogo só, de cartas marcadas, para fazer tipo, mas o fato é que, se de fato houve uma queda de braço, parece que o Haddad levou vantagem. É isso mesmo, Vitor, ou é só joguinho de cena? O que é que você acha? Eu não acho que seja joguinho de cena. Acho que deve ser, certamente há diferentes facções dentro do PT, né? Então, eles não Engraçado são como, todos amiguinhos. como essa palavra facção soa bem, né, nesse contexto, né? É, Interessante. eles não são todos amiguinhos, né? Estão lá no poder. Então, ali é normal que haja fricções. Aí, veja, a questão da carga tributária, da liberalidade do governo. Eu achei na época que foi legítimo o governo Bolsonaro fazer um abdicado dessa receita em prol de manter a inflação sob controle, já visto que o combustível não era toda a cadeia produtiva. Então, assim, é uma opção. O Você, que mais ele faria? O que você mais ele faria, acabou né? de assinar o seu atestado de fascista, destruidor do meio ambiente. Mas vamos prosseguir. Mas, obviamente, que, tipo, aí é uma questão de prioridade. Então, os caras, a turma decidiu, não, precisamos desses 30 bi. Vai ter que conviver com o peso do aumento da inflação. Mas, aparentemente, a saída será a partir de uma tungada na Petrobras, né? Então, assim, no final, pode ser que eu estou ouvindo que a Petrobras vai baixar isso, vai baixar aquilo, na mãozada. Né? Afinal, teve 130 bi de lucro, então pode abdicar aí de uma Um parte dos lucro, acionistas que um se lucro dane, né? horroroso, É, chocante, é. chocante. E esse lucro deve cair no governo, porque aí até o Guto não está aqui, mas ele costuma dizer isso, né? Uma empresa de economia mista, mas ainda controlada pelo governo, com ação listada na Bolsa, as coisas não se falam muito, né? Os interesses são difusos e divergentes. É meio que tem Então, uma no cara final, assim de ornitorrinco, né? Que é uma coisa que você não sabe muito bem o que é, né? é. Então, no final do dia, talvez a compensação dessa questão do preço final ela seja feita via sacrifício do resultado da Petrobras. Afinal de contas, 131 bi, você tira 30 bi, deu 100 bi, né? Então, né, o governo morde 100 bi, 30 bi a mais de imposto, sacrifica 30 bi ali da Petrobras, tem o controle da situação, o acionista que se vire aí, né? Se o acionista da Petrobras sabendo que o acionista minoritário, né? Sabendo que o governo é o controlador, já sabe que está sujeito a Né? essas coisas, né? Como é que é Mas aquele negócio? Quem dorme com morcego acorda de ponta cabeça? Não tem um negócio assim? é. Agora, que eu acho que está rolando, vai rolar ainda muito dessas pequenas tretas, acho que sim. E no final, quem decide é o divino.
né? O indivíduo de dissídios, ele é todo poderoso, né? A palavra dele é final. Então, fica isso. Ô, Tati, e você acha que, de fato, havia ali uma disputa aberta, franca, entre o que o partido desejava e o desejo do Haddad na cadeira de ministro? Ou é meio cada um cumprindo o seu papel, um fazendo o que precisa ser feito, olhando pelo prisma das contas públicas, enquanto a outra jogando para a torcida, porque, sem sombra de dúvida nenhuma, aumentar a carga tributária nos combustíveis tem um impacto direto, é uma medida que gera um desgaste político. E aí, é jogo para a torcida ou de fato ali estava tendo uma briga? O Lula, ele é macaco velho da política. Então, assim, ele sabe que era necessário do ponto de vista fiscal. Talvez ele torcesse até para que esses impostos fossem, né, por essa reoneração. Ele precisava jogar ali meio que um culpado, ali, um bode expiatório, caiu nas costas do Haddad. Foi conveniente para ele, né? Para o Lula no final. Agora é interessante ver a figura do Haddad sendo assim festejado como o cara da responsabilidade fiscal, né? O mercado todo, nossa, que bom que temos o Haddad, assim. O que me leva a crer que assim, a gente está se contentando, a gente está num nível tão patético de se contentar com tão pouco, quando a gente deveria estar, como mercado, como economia, país, exigindo cortes de impostos, ou pelo menos permanência das reduções de impostos e cortes de gastos, mas ninguém fala, mas não é nenhuma coisa que você chega a cogitar, né? Tipo assim, não, galera, a gente vai manter o imposto mais baixo, vamos segurar o preço da gasolina, vamos cortar essa máquina. Cara, vamos enxugar aqui. Vamos reformar, reforma administrativa, reforma política, privatização, tem um monte de coisa que dá para fazer. Isso nem se cogita, mas saiu completamente da pauta. Então a gente está se contentando com muito pouco. Você vê o Haddad, a galera do mercado, aí que bom, o Haddad foi responsável porque aumentou o imposto. Porra, aumentar imposto é a coisa mais fácil, mais populista que tem. Ô, Vitor, você já percebeu, talvez ali um primeiro sinal já de uma certa flexibilidade verbal da nossa amiga Tati ali? Deu uma escapulidinha ali, não sei, impressão. Posso estar enganado, mas enfim, Mas não ó, sou eu, é o Baileys falando. É o Belis, ok, tudo bem. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que nós estamos aqui no Brasil ressignificando um ditado em cima do que a Tati disse, que é o seguinte: diz o ditado popular que quem não tem cão caça com gato. Eu diria que na nossa atual situação, quem não tem cão caça com plâncton. Dá uns 8 degraus abaixo da cadeia alimentar, né? A gente poderia falar que quem não tem cão caça com rato, mas aí não soaria bem, não seria delicado. Então a gente fala que quem não tem cão caça com ameba, plâncton, algas, crios, qualquer que seja. Então nós estamos numa situação tão lascada que diante, né, das barbaridades proferidas aí pela dupla da moda, né, Boulos e Glaze, o Haddad ele parece até alguma coisa assim, minimamente razoável, dado esse cenário de estresse que a gente está vivendo. Em relação à reoneração dos combustíveis, né, o Vitor comentou ali, eu brinquei que ele acabou de ter assinado o certificado dele de fascista e destruidor do ambiente, porque entre 9 petistas atribuem a desoneração dos combustíveis a uma manobra eleitoreira do Bolsonaro e não uma medida fruto de uma circunstância. O fato concreto é que os governadores estavam felizes da vida de terem um aumento, não percentual, mas um aumento de fato de carga tributária, fruto de uma situação absurdamente distorcida por uma circunstância. Então, quer dizer, diante aquele boom do preço do petróleo, o preço aumentando e eles aumentando estupidamente a arrecadação de uma forma justificada. Então, assim, difícil julgar a intenção, mas aquela medida naquela ocasião me parecia bastante oportuna. E o que eu e se em termos de responsabilidade fiscal, né? Porque na época diziam, vai deixar de investir na escola, vai deixar de investir na saúde, como se investisse com uma eficiência incrível, né?
Mas o que realmente me chama atenção, e o Iatati colocou muito bem, eu reforço aqui, é o fato que a gente está falando de retomar uma cobrança de imposto, mas ninguém nem fala, ninguém nem sinaliza, ninguém dá uma colherzinha de chá e diz o seguinte, ó, vamos tentar cortar um gasto aqui, o que quer que seja. Aliás, ao contrário disso, né? O que a gente vê é a reoneração, porque não pode falar mais aumentar imposto, mas pior que isso, e aí a gente entra já no nosso segundo tema, nessa nossa versão Pocket, a não ser que o Xará apareça por aí, né? Que é o seguinte, né? Cobrar imposto sobre exportação. Ô, Vitor, cobrança de imposto sobre exportação é uma daquelas medidas que a gente pode classificar como jegueais? Genial. A Argentina fez isso, né? Acho que aí criando um padrão argentino de qualidade no Muito bom. trato aí da economia, né? Então, putz, na boa. Aliás, tem uma historinha É, ótima de um vídeo que está rolando aí da Argentina, eu conto depois. não faz o menor sentido. Isso é uma daquelas loucuras que a gente sabe no que vai dar. Tipo aquela nomeação do historiador sindicalista para presidente da Muito PF. boa, muito Né? boa, Fantástica, né? muito Espetacular. Você, boa, meu, o muito que boa. que é isso? E aí também assim, não é um montante de dinheiro assim muito grande. São só 250 bilhões, então, Isso. e não é uma E o coisa cara, importante, né? tem todo um background que o Sim, credencia Sindicalista, né? para ser, né, ocupar o posto de presidente. Ele tem todas as qualificações que o cargo exige. Tati, e você, o que que achou dessa cobrança de impostos sobre exportações? Para que Nossa, cortar gastos? Para que cortar gastos? A gente pode tributar a exportação, né? Olha que bacana. tributar a exportação, que é o que traz divisas para o nosso país, que consegue segurar mais ou menos o dólar, que consegue, enfim, impulsionar essa economia. Eu já sou contra imposto de importação, de exportação, então, assim, não tem o menor, cara, é indefensável. Não tem nem o que Ah, mas falar, pode né? ser que o objetivo, eu não sei, a gente precisa entender também qual é o objetivo. Por exemplo, se o objetivo for aumentar a inflação, porque olha só, se você aumenta o imposto sobre exportação, em tese, né, a tendência é que você entre menos dólares no país, né? Porque se você está aumentando o imposto, né, você vai ter uma dificuldade maior. Entrando menos dólares no país, a tendência é de que aumente a depreciação da nossa moeda, o que deverá, em alguma medida, impactar, uma vez que boa parte dos preços tem ali uma função vinculada ao câmbio, né? Ainda que, segundo a Glaze e o Boulos, o Brasil deveria ser uma ilha solta no espaço, né? Imagina a gente praticar os preços de combustível em linha com os preços internacionais. Não, nós somos uma terra abençoada por Deus, bonita por natureza, vivemos soltos no espaço, né? Então a gente vai praticar um preço aqui que não se vê em lugar nenhum no mundo, a não ser no paraíso chamado Venezuela, onde de fato o combustível é muito grande. Você vê que é um misto, né? De excelência. Alguma coisinha de Argentina, alguma coisinha de Venezuela, e realmente é bastante inspirador. É assim, é bem difícil mesmo assim você manter a esperança, é bem difícil você ainda, mas é temporário, mas realmente me parece uma solução óbvia e como a maior parte das soluções óbvias, uma chance razoável de ser uma decisão equivocada. Bom, Tem uma cadeia de pensamento que fala que se você aumenta o imposto de exportação, o objetivo é reter, por exemplo, alimentos no Brasil. As pessoas sim, deixam de exportar para vender aqui. Então, e se acaba assim, minando desincentivando a produção, né? Se você começa a canetar, o governo entra, não, agora você não vai exportar mais, você tem que vender nesse padrão. Isso aconteceu na Venezuela e hoje, assim, país com maior reserva de petróleo do mundo, falta petróleo para a população, falta tudo. Então, eu acho que essa medida tem uma outra coisa que eu acho que é muito mais grave do que ela propriamente em si, porque a princípio ela é adotada supostamente com caráter provisório e, né, de forma pontual, mas a meu ver é meio que você abrir um pouquinho ali a porta do inferno e dar uma espiadela ali dentro, porque, né, é a coisa do primeiro gole. Olha que bom que o nosso xará está chegando agora numa hora legal. É meio que a coisa do primeiro gole, né? É quem garante que essa prática não possa ser estendida
a outros setores, e quem garante, né, que perca esse caráter de temporariedade? Poxa, Ara, que bom que você chegou aqui, que é o seguinte: primeiro nós tínhamos discutido se de fato havia uma disputa entre o Haddad e o PT, e se de fato houvesse, se o Haddad tinha ganho essa disputa com a reoneração, porque agora é a palavra da moda, não pode mais falar aumentar impostos, é reonerar, né? E nós havíamos concluído mais ou menos de que quem tem cão caça com gato, para não dizer o pior, porque o pessoal está até satisfeito, né? Vendo no Haddad uma referência de responsabilidade fiscal. Também comparado com a Gleisi, não é lá grande coisa. E nós seguimos aqui, e é o momento que a gente está agora, falando sobre a questão de tributar exportações. É, para nós aqui, a princípio, pareceu uma medida equivocada, né, que poderia até ter uma consequência no câmbio, e mais que isso, né, a abertura do portal do inferno, porque quem diz que vai ficar só nisso, e quem diz que aquilo que nasce temporário no Brasil, quando se fala de tributo, é temporário mesmo, né? O que você achou da Marcelo, medida? só antes dele entrar, tem uma frase que eu lembrei do Milton Friedman que diz assim: nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Exatamente. Lembrou muito Perfeito. da frase genial. Moldura, moldura perfeita. E aí, Xará, o que você achou da medida propriamente dita? Pode até opinar também se você acha que o Haddad ganhou a briga, se é que havia uma, e a questão de se essa medida da exportação vai ser temporária mesmo e se vai ficar só nesse setor. Então, o PT é o governo do puxadinho, né? Não tem, a coisa nunca é direta, nunca é algo que você fala, não, você sabe para onde vai. Os tiros vão acontecer onde precisar, né? E nesse caso houve uma acomodação que, enfim, você vai penalizar a Petrobras, vai penalizar o consumidor, vai penalizar um pouco a arrecadação, uma solução salomônica em que você dividiu o bebê, né? O Haddad não ganhou. O Haddad ganharia se tivesse tido toda a reoneração novamente, quer dizer, voltar ao estado anterior. Qualquer outra solução, enfim, foi uma solução de compromisso. E de solução de compromisso, você nunca vai ter firmeza sobre nada, sobre da política econômica. É sempre um puxadinho. O imposto sobre exportação é mais um deles. Ah, é só 4 meses, é só sobre petróleo. Quem disse? Quem disse que daqui a 6 meses, digamos que acabe daqui a 4 meses, quem diz a 6 meses, você, por outra necessidade, não vai colocar imposto em algum lugar, né? A CPMF foi provisória por quanto tempo, Xará? Começou em 96, terminou em 2007, né? Então, né? Foi Então, pouco tempo. foram 11 anos, 11 11 anos de anos de provisória, provisoriedade. 11 anos E de assim, temporalidade. deve ter sido o único imposto no mundo que acabou, né? Então, de fato, a gente também tem que tirar o chapéu. Então é isso, é difícil você fazer planejamento de investimento com puxadinhos, né? Sim. Hoje tem um editorial no Valor bem interessante, falta o PT apresentar o programa econômico, porque até agora tem sido uma série de declarações. O único programa econômico que foi apresentado foi a PEC da gastança, que foi antes do governo começar, inclusive. A única coisa que, de fato, mostrou a que vieram. Depois disso, é só discurso e pequenos drops de felicidade, né? Um pouco da Minha Casa Minha Vida, um pouco do Bolsa Família que foi hoje, um pouco do R$ 18 no salário mínimo. Nada disso é permanente. Tudo é meio, né? Vamos aqui dar pequenos drops para o Poxa, pessoal ir melhor se assim, entretendo. né? A gente fica um pouco de pânico do plano econômico do PT. Prefiro que não Então, mas apresente é nada em aquela 4 coisa, anos. pois é, mas o Vai problema é que ser o PAC você, 3, vai ser essas coisas mas você horrorosas. não consegue se planejar, né? Pelo menos, assim, o cara está achando que vai ter o investidor, né? O cara que vai fazer o funding numa empresa, ele está achando que vai ter um plano fiscal, vai ter um arcabouço fiscal, tal.
alguma coisa que dê uma certa segurança no médio prazo, mas por enquanto não tem nada. E é melhor você saber, quer dizer, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Você não precisa acelerar. Se é para ter um programa do PT, vamos Ô, acelerar isso Xará, aí. até se for o caso, até para a gente fugir, né? Então, você precisa ter A gente fica sempre naquela distribuição de probabilidades, né? Tudo bem. Pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, pode ser que o governo, pode ser que o Lula bata a cabeça um dia e acorde e ache que, né? Tudo é possível, porque nada foi feito ainda, né? É tudo discurso. Podemos acreditar 100% de que todo discurso vai virar realidade, né? Você tem que vender, comprar dólar, tal, mas pode ser que não, né? Pode ser que como é que fala? A realidade, né? O Congresso, enfim, mercado, impeça E- isso acontecer. entre o discurso que sempre é ruim, sempre. O discurso será sempre equivocado. E a realidade tem algumas camadas de proteção. Exato, esse é o ponto. A primeira é o real desejo do executivo de executar aquilo que está falando, porque pode estar falando só para a plateia. Então, essa é a primeira que você não sabe se, né, de Uhum, cada 100. O exato. segundo é o Ele foi Congresso. eleito com muita gente achando isso, né, Vitor? Todo mundo está falando O para a segundo é plateia, o, não vai fazer. não, mas assim, nem tudo que ele fala ele vai executar, né? Tem coisa que ele está falando lá de só para ganhar manchete. O segundo, efetivamente, a proteção seria a contenção do Congresso contra loucuras, né? Do tipo, as loucuras maiores a gente não deixa passar. E o terceiro, a possível camada de proteção é o mercado dizendo, meu amigo, do precipício você não pula. Se você pular, você vai sozinho. Aí a gente dá o jeito de te tirar. Então você tem essas possíveis. Obviamente que essas medidas de proteção não vão barrar tudo, né? Eu acho que E as últimas muita coisa orações, ruim né, vai ser Vitor? implantada. E as últimas É, orações. A gente pode também as ajoelhar e orações. rezar, Eu né? acho que a última camada é assim: salve-se quem puder, como diria o Henrique Meirelles, boa sorte a todos, pegue um avião e vaze. Mas, mas assim, tudo depende é o funil, né? De quanto das bobagens que são ditas, quantas de fato são desejos com execução programada, desses, quanto passam pelo Congresso Livre desses, quanto que o mercado de fato aceita, porque Então, mas sabe o qual é o Olha, cara problema pode, desse? o cara que pode até falar que não está bonitinho. nem para o mercado, Que mas é bonitinho. mentira. Que bonitinho. Temos quase um otimista. Olha aí, que beleza. Diga aí, Marcelo. Então, o Não, não, problema, não, o não, problema não. desse. Ah, Otimista, que tem muita coisa que vai passar e vai ser ruim, mas estou falando, talvez não tenhamos um apocalipse, o entendeu? problema, Vai ser um o governo problema ruim. desse racional, que eu concordo com ele, eu acho que é isso mesmo. Tem pouca coisa não é até pouca coisa daquilo que foi falado vai ser implementado. Sei lá, vamos aqui baixar a taxa de juros na marra. Eu acho meio viagem. Não tem muito como fazer isso, pelo menos não no curto prazo, talvez mais para frente. E outras coisas do tipo, BNDES, né? Essas coisas todas. O problema é que nós não estamos hoje na situação ou na possibilidade de ficar sem fazer nada ou fazendo pequenas coisas ruins. Não, nós deveríamos hoje ser que nem o governo Temer logo depois do impeachment. Deveríamos estar pensando em medidas duras para equacionar o problema da dívida pública. E isso não está sendo feito. Então, o que vai E nem acontecer? será, né? E nem será. Então, Não será, ninguém tem então essa expectativa, né? eu vou cantar para você o que vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai acabar acontecendo. Eu vou tomar o exemplo da Rapvida. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com as ações da Rapvida. Caíram 32% ontem, né? Por quê? Será que a empresa vai quebrar? Não. Apresentou um resultado um pouco pior do que as expectativas. Um pouco eu estou exagerando, foi pior do que as expectativas. É, mas por que então caiu 30%? É muita coisa, né? O que que aconteceu? Aconteceu que
é o que acontece no mercado financeiro. Você vai piorando lentamente e, de repente, você piora tudo de uma vez, né? E você não sabe quando isso vai acontecer. O que acontece com a empresa, especificamente no caso da Rapvida, é que houve vários trimestres de promessas que não foram cumpridas. E aí o analista, ele vai, tá bom, ok, no próximo trimestre, então vai acontecer isso que o management está falando. Vem o próximo, não acontece. Tá bom, mais um trimestre, mais um trimestre. Você pode rolar isso aí eternamente. Provavelmente não. Em algum momento o cara joga a toalha. Você não sabe quando isso vai acontecer. Em algum momento, o mercado financeiro vai jogar a toalha com o Brasil. É a famosa capitulação, né, Xará? Em algum momento o mercado vai Em algum capitular, né? momento vai acontecer isso. Mas isso Mas não Pode como seria demorar 2 tipo. anos, pode demorar 3 anos, pode demorar 6 Mas, meses, eu não sei. mas isso não seria uma analogia ao Big One lá da Califórnia, da falha de San Andreas? Em algum momento vai ter um Big One. Mas, assim, deixa eu falar, não vai ser isso aí, não. Dá para ser no próximo. Não vai ser. Pois é. Vamos lá, vamos catar moedinha na beira do Vamos vulcão, né? levando. Afinal, você É, tem aí 13% ao ano, quase 14% ao ano, não é de se jogar fora, né? Vamos catar essas moedinhas aí na beira do vulcão, enquanto dá para ser feliz. E depois disso, aí Mas de como que se repente acontece. concretiza esse momento apocalíptico que você está prevendo? É um dia, é um crash de É, 29 brasileiro? assim, de repente, foi o que aconteceu na desvalorização do real em 99, né? Você teve você foi juntando distorções, em determinado momento o Banco Central não tem mais como segurar a coisa, e aí explode, Estourou a boiada. estoura a boiada. É o que aconteceu na recessão de 2015, 2016, né? Como é que você tem uma recessão de 8% em 2 anos? É basicamente isso. De repente, todo mundo se retrai ao mesmo tempo. Você não sabe exatamente, essa psicologia é muito complicada de você prever. O problema é o seguinte: se você não caminha na direção certa, o, a inércia vai te carregando para a direção errada. Vai ter uma hora que alguém vai levantar no cinema e gritar fogo, um É pessoal vai isso. demorar mais, vão sair correndo na frente, mas tá pegando fogo, vamos correr. É. É basicamente isso. Xará, Aí, só para a gente sim. avançar, queria tirar uma dúvida. Em relação ao imposto sobre exportações? Não, é péssimo, né? É péssimo que você está cobrando o ajuste fiscal de quem não tem nada a ver. Está cobrando Penalizar a das, eficiência, né? Se das disputa junior metade. companies de petróleo que estão aí explorando, enfim. Que segurança você tem em qualquer plano de negócios quando aparece um imposto do nada, né? Eu estava comentando aqui o que, além do imposto propriamente dito, né, de certa maneira ele ser pouco inteligente, porque em alguma medida ele penaliza a eficiência, né, porque o exportador é alguém que conseguiu um market share num determinado nível de mercado, né, então esse cara ele tem ali já naturalmente um mérito, né, traz divisa para o país. Quando você inibe isso, você pode ter até um impacto no câmbio e tudo, mas eu acho que pior do que as consequências imediatas é a sinalização que se dá, exatamente como você falou, né? Quer dizer, do nada os caras tiram o imposto do dia para a noite, e quem diz que vai se restringir a esse momento, quem diz que vai se restringir a esse setor, quem É, diz que eles não podem tomar gosto pela coisa. exatamente. Agora, é aquela coisa, você está diminuindo a eficiência do setor que te dá segurança externa, né? Que te dá a base para você, pelo menos você não tem vulnerabilidade externa, por enquanto, né? Você começar, o cara tem aquela esperança, né? O cara não consegue exportar, pelo menos ele vende no mercado doméstico e aí tem uma baixa dos preços no mercado doméstico, o que é uma falácia, né? Principalmente o petróleo você não consegue, você não tem nem o petróleo que a gente exporta, você não consegue nem fazer Refino. refino aqui no Brasil. Não dá, o cara tem que jogar fora, ele não vai conseguir vender aqui dentro, né? Então, Não é o que o, não é medida o que o realmente. genial, não é o que o genial deputado Guilherme Boulos pensa, mas bom, agora eu queria pedir a atenção de todos. Acho que é talvez o tema mais sério da noite. Nós, né, que somos membros históricos da Gugad,
entidade, diria quase que secular, fundada há décadas atrás pelo já falecido jornalista Ferreira Neto, né? Ferreira Neto fundou a GUGAD, que é Gordos Unidos Graças a Deus, é instituição da qual eu faço parte, né? Nós que Não, a mas vida você é inteira. um transmagro. É verdade, Vitor, mas eu não posso deixar de manifestar a minha empatia com aqueles que um dia eu já dividi trincheira. Hoje não mais, porque, como você disse, eu sou um transmagro, né? E nós tivemos aí uma declaração bombástica do nosso presidente, que revela ali toda a sua genialidade, a sua capacidade de reduzir questões complexas numa análise ali sucinta e diagnóstico certeiro, né? Então, assim, eu vou começar aqui pelo meu amigo Xará, como é que é? Qual é a sua sensação de viver num país presidido por um presidente que diz o seguinte: se tem gente passando fome é porque tem gente comendo muito. Eu vi um humorista falar o seguinte: se está faltando dinheiro é porque tem gente roubando muito, na mesma linha de raciocínio. E aí, Xará, dá para acreditar que um presidente da República seja capaz de falar uma bobagem desse tamanho, ainda mais tendo um ministro que, vamos dizer assim, como o Flávio Dino, porque para mim eu acho que isso deve ter até abrir uma crise no governo, né? Mas talvez ele seja transmagro, a gente não sabe. Será que o Dino também é um transmago? Bom, ele pulou num palco aí que ali ele não, né, ele não viu o risco que ele estava colocando a população ao redor ali, né? Que aquele deslocamento, se aquele palco Ele, cai, pelo ele, amor de ele, Deus. ele pulou tal qual fosse um chassi de grilo, né? Exatamente, parecia um chassizinho Mais de um grilo. indício de que ele é transmagro, né? Mas ele nunca se Não, assumiu o como eu, próprio. ele nunca saiu do armário Nunca, como nunca eu, sabia, nunca nunca sabia. se assumiu. E aí, Xará, como é que é isso? Assim, a gente está dando risada, achando engraçado, mas é trágico, né? Porque a falta de segurança alimentar, a desnutrição é um problema sério, né? Quer dizer, não é brincadeira. E ver o presidente se referindo a isso dessa forma tão jocosa, qual é a sua leitura disso? Bom, esse é o velho vício de achar que a economia é soma zero, né? Assim, se alguém está perdendo é porque tem alguém ganhando, né? Então é simplesmente a tradução no campo alimentar. Agora, tem um ponto, né? Mais da metade da população é obesa, né? Não sei se é mais da metade, mas uma boa parcela da população sofre de obesidade. Eu diria que a obesidade é um problema pior do que a falta a desnutrição. Você tem muita gente com insegurança Com alimentar, certeza, né? com certeza é Mas isso que você falou, é verdade. desnutrição é muito menor do que obesidade. Com certeza Então, absoluta. Eu quando era gordo, agora não, né? Eu sou transmagro, mas concordo plenamente com você. Plenamente. Eu não então é entendi aquele porque eu velho não entendi vício, porque né? só um momento, aqui o assunto é sério. Eu não entendi porque o Vitor tá rindo. Você tá zombando Não, você da tem minha um... condição de transmagro? Tá um pouco SG esse negócio aqui. Você tá me chamando de gordo? É isso que eu tô entendendo? Não, não, Você tá querendo jamais. usar, que assim, é que nem pronome. Eu escolho se você me chamar de O, de A, de E, de X, de Y. Bom, tudo bem. Mas, mas, Vamos mas, retomar a mas seriedade do programa. eu fico aliviado enquanto você ainda se declara um transmagro. Quando você se declarar um transmagre, aí eu vou Aí, ficar mais puta, preocupado. aí realmente eu vou te falar, pelo amor de Deus. Cara, a gente morre e não vê tudo. E aí, Tati, você concorda com o Xará que realmente aí a questão da obesidade é muito bem observado, né? E essa questão da soma zero de achar que se tem alguém que está rico é porque alguém que está necessariamente pobre, a gente não pode melhorar todo mundo junto, né? É, de um extremo oportunismo do Lula, assim, faz parte dessa estratégia dele de criar o nós contra eles. E agora os ricos contra pobres, brancos contra negros, e agora os desnutridos contra os bem nutridos, para não falar gordo, depois vão falar que eu sou Opa, gordo conceituosa. não, né? Extra nutridos. Adiposos. Adiposos, ele gosta muito disso, ele quer gerar o tempo todo, fomentar na sociedade, né? Essa coisa de achar um culpado externo para todos os problemas, como o Marcelo falou, o Guterman falou, né? É o velho teoria do jogo de soma zero, que é extremamente falacioso, até porque hoje, se você pegar, tem muito mais gente obesa
muito mais gente que se alimenta bem e, ao mesmo tempo, muito menos gente passando fome do que há 100 anos atrás, do que qualquer outro período histórico. Então, você já cai por terra essa teoria estapafúrdia. Mas ele tem uma dose de verdade aí no que ele fala. Se você considerar que quem está tirando, né, abocanhando uma grande parcela do que o povo produz, o pobre produz, é o Estado, nisso eu vou concordar com ele, porque o Estado gordo, inchado, vamos colocar o Flávio Dino ali como a representação perfeita disso, do tamanho do Estado, que está crescendo cada vez mais nas mãos do Lula, 37 ministérios, né, só inchando, Lei Rouanet, Cláudia Raia, 5 milhões, toda esse pessoal mamando, engordando em função do Estado, está tirando de algum lugar, está tirando dos pobres, sim, está deixando o pessoal viver menos, comer menos. Então, nesse ponto, ele tem uma dose de razão. Só que não é o nós contra eles que ele está se referindo aí, é o próprio Estado. Boa interpretação essa da Tati. Você vê que a ingestão de determinadas substâncias vai abrindo a mente da pessoa, né? Porque caso você não saiba, Marcelo, a Tati, ao longo desse nosso bate-papo aqui, está ingerindo. Baileys. Então, no final, Baileys. no final ela já What vai the estar. hell? No final ela já vai estar com a Licorzinho. voz. No final ela já vai estar com a voz mais pastosa. Ah, sim, E ela Baileys. vai estar falando, Baileys. pô, vocês são meus amigos pra caramba. Entendeu? Vai ser assim. Ô, Vitor, agora é sério. Sem piadinhas, tá? Qual é a sua impressão sobre essa. Não dá, cara. O cara já começa a me sacanear, tá vendo como é que é? É a intimidade, eu vou te falar, viu? Mas o que você acha da afirmação do Lula, que se tem gente passando fome é porque o Flávio Dino e quem é gordo tá comendo demais? Não, uma coisa é certa, deixar ele falar de improviso é a certeza de que vem alguma bobagem daquelas extraordinárias, né? Ele consegue falar uma asneira atrás da outra. E o E o pessoal que eu não Ele já mais ganhou critica, do né, fico cara? Bolsonaro, Vitor? ganha, ele ganha. Já O ganhou, né? Bolsonaro, eu acho que sim. O Bolsonaro falava muita besteira, mas era uma coisa mais tosca, sabe? Não tinha, não era um negócio tão. Não era tão profissional, né? Não, o Lula, porque o Lula é muito autoconfiante, ele realmente se acha o divino, então ele tem o dom de saber de tudo e usa muito desse. Sempre tem o nós contra ele na conversa, e ele é sempre do lado oprimido. Quem vê pensa que ele é o do lado oprimido sempre, né? Mas o que eu mais fico pasmo é com a complacência, né, da mídia, com essas bobagens que ele fala, assim. Meu, cara, como ele fala um negócio desse tão sem pé nem cabeça, né? Existe uma complacência muito grande em relação ao que ele diz, é o que a Dilma dizia. A Dilma virou meme, né? A Dilma realmente dá para fazer um livro com as coisas desconexas, que aquilo não era tão bobagem, eram coisas desconexas, não juntava Lé com Cré. Mas o Lula são besteiras, né? São A Dilma é café raciocínios com leite, sem né? nenhuma lógica. A Dilma a gente já nem conta, é café com leite. É. Então, putz, mas uma coisa é certa, haverá outras. Semana que vem tem mais. Ele vai falar outra bobagem. Eu queria saber se está na pauta essa questão do Lula pacifista, ele mediador da guerra e tal. A gente falou isso já semana passada, né? Ó, a gente Aparentemente falou. teremos aí, né, o nosso Gandhi, né, o cara que vai trazer paz ao mundo. Vocês viram que o Irã, Uma- um navio no Rio de Janeiro, e está causando um grande problema com os Estados Unidos, porque os países aliados, enfim, os países decentes não permitem, né? Vamos acompanhar Não o que vai sabia disso. acontecer. Eu vi o representante lá do acho que, Departamento de Estado americano acreditando no Brasil. Cara, esse cara precisa se atualizar, né, meu? Quem está no governo aí não tem o menor apreço por direitos humanos, liberdade de expressão, democracia, né? Então, assim, eu acho que o cara está precisando dar um refresh aí. A embaixadora tem que informar melhor aí o governo americano sobre quem que está no poder aqui, e quais são as simpatias que eles nutrem, né? O Xará escreveu bem pra caramba sobre a questão que o Vitor havia acabado de apontar do posicionamento brasileiro, né, o Xará? Sim, Sobre a foi. diferença, né, do Brasil e do Japão, né? A clareza de posicionamento. Nossa, é verdade.
Escreveu, escreveu Quero enfim, ver esse artigo. Tá no. Tá Dá lá, tá uma, lá, tá lá no Teco? corredor. dá uma palhinha aí, Xará. enfim, na verdade, teve uma babação de ovo por conta dessa tentativa, né, de colocar o Lula como, ou a diplomacia brasileira, né, como um ator relevante no processo de paz. Mas a verdade, assim, não é muito diferente daquilo que China, Índia, todos esses BRICS aí estão propondo, estão falando, que olha, os dois têm que parar de brigar. Tá bom, e aí? Vão parar de brigar sob que condições? Não, incondicionalmente, esse foi o problema, né? O Brasil foi o único país que colocou incondicionalmente no parar de brigar. E como é que a Ucrânia para de brigar incondicionalmente? Pô, teve o país invadido, sem condições, não vou parar aqui de brigar. Vai continuar ocupado? Como é que funciona isso? E o Japão, o representante do Japão lá nas Nações Unidas, eu transcrevi, ele falou, olha, não dá, esse tipo de paz é uma paz falsa, porque premia o agressor. E aí abre um precedente horroroso. Você transforma o mundo numa selva, vale a lei do mais forte, né? Então, é posição de país civilizado, que, enfim, é a posição da Europa, Estados Unidos, Japão. Aí você Aliás, vai ver que quem não está apoiando você deu um exemplo cruel, chocante, mas absolutamente ilustrativo, né? Como é que seria o acordo de paz incondicional da forma como o Brasil quer, né? Se a gente traduzisse isso para uma relação sexual forçada. mas aí eu não sei, né? Tem que tirar as crianças da sala. É, É, quem quiser saber, quem Mas quiser entender. a analogia é essa Não, mesmo, você pô. Você para, tem um né? agressor, um país sendo invadido. isso, você Cara, para invadido, não responda. Fica aí sendo invadido. É. exatamente. Em nome da paz. Então, Que você lindo. vê o estuprador em cima da estuprada e para e pronto, e fica lá. Claro, fica aí, É. não revida, É. porque em nome da paz. Inclusive, Né? teve uma cena Bonito. que eu não sei se vocês chegaram a ver, que o representante da delegação ucraniana no Conselho de Segurança da ONU, a certa altura, pede um minuto de silêncio, né, pelas vítimas, né, mortas da Ucrânia, que afinal de contas são as vítimas, né? E ali, a certa altura, todos se levantam, menos o representante chinês e o brasileiro. Um daqueles momentos para a gente se orgulhar, né? Pensar que aquela mesma ONU teve a sua sessão inaugural aberta por Oswaldo Aranha, né? Acho que eu não consigo imaginar um momento mais baixo da diplomacia brasileira do que você simplesmente não se levantar num minuto de silêncio, né? E eu acho que é absolutamente ilustrativo, né? Eu, quando eu Eu visitei não vi essa notícia, não vi. Não vi também. quando eu Ninguém dá visitei, essa, né? Tá vendo a Que complacência? coisa Ninguém dá feia. visibilidade. A mídia Imagina foi, não se deu, fosse, não foi deu muito pouco imagina se fosse divulgado. se isso acontecesse há 3 meses, né? Imagina. Ah, né, o governo brasileiro não assinou uma menção na OEA, porque entendia que a OEA não era o foro adequado, afinal de contas, era um foro só ligado aos países americanos, mas assinou na gestão do Bolsonaro. E eu nem estou dizendo que a posição do governo Bolsonaro foi a mais contundente, mas por mais incrível que possa parecer, a posição petista é ainda pior, né? E a simbologia de não se levantar somente ao lado da China numa situação como essa, né, e logo depois você está recebendo aqui, né, veículos militares do Irã, né? Então tem muita simbologia aí para onde está indo nossa diplomacia. Retomar relações diplomáticas com a Venezuela, né? Um regime opressor que cala opositores, que mata opositores. A gente está bem para caramba, mas se Deus quiser vai piorar bastante rápido, porque a única solução é piorar o máximo possível para poder mudar. Não, Não fala isso, pô. não, isso aí é que nem a música do Gil, né? Tem que morrer para germinar. A gente tem que piorar muito antes de melhorar. Por isso que eu torço que piore O, e piore rápido. eu lembrei que o embaixador de Israel
um tempo atrás, chamou o Brasil de anão diplomático. Estou tentando lembrar por que aconteceu isso. Alguém Acho lembra que do foi a questão episódio? do. Eu acho que foi aquela questão do Lula. Foi do Não, Lula foi no tentando trazer Bolsonaro. Foi paz? na época do Bolsonaro e eu não Ah, lembro foi no por quê. Bolsonaro. Foi Não alguma lembro. gafe, assim, do governo que eu Não, mas eu acho que não não foi no sei. governo Bolsonaro, não, porque o governo Bolsonaro talvez tenha que se aproximado mais do governo israelense, né? Não lembro de um outro É, governo tão próximo, mas eu vou pesquisar aqui eu enquanto fiquei a gente curiosa. fala. Bom, vamos para o próximo item aqui que encerra os nossos temas de hoje. Antes da... Isso é 2014. É É o isso Israel aí. chamou Lula, o né? Brasil de anão diplomático Dilma, né, por convocar Isso. A Dilma. embaixador. A Dilma. Faz tudo isso, gente. O É, Brasil faz tempo. classificou de Ela foi inaceitável a pouco. violência em Gaza e pediu explicações. A declaração foi feita por porta-voz do Ministério das O Relações tempo Exteriores. voa. 9 anos Isso já, aí. pelo amor de Deus. É isso aí. Nossa, é mesmo. É. Israel chama o Brasil de anão diplomático. É. E era E é mesmo, né? mesmo. E agora Não, tá, pior ainda. Voltamos a essa é a ser realidade. Né? diferente do que quer fazer crer a mídia, né? De que nós éramos para e não éramos, e que hoje a gente ocupa um lugar de destaque e não, nós não ocupamos, é uma falácia, uma conversa mole. Bom, começa A pelaquela gente é, conferência do a meio. gente é segundona desde sempre, sempre foi. Não, Ali, segunda divisão não tá nem no G4 da segundona. Tá naquela e meiuca olhando para trás. Não é para pensando não nas cair. louco para cair pra ser, né? É, Mas você vê que eles têm uma máquina de propaganda, foi que nem aquela participação do Lula lá no encontro do clima no Egito, né? Quem via o noticiário aqui achava que ele foi convidado, ele foi falar numa plenária lá, foi de para meia penetra. dúzia, para tirar foto, fazer conteúdo. Bom, É. eu não sei se vocês têm percebido, imagino que sim, né? Mas cada dia mais nós estamos vendo a verdade vir à tona sobre o Covid, né? A gente está vendo realmente ali a par e passo, né? Por exemplo, agora já começam a se falar de excessos, né, de óbitos sem ter uma explicação muito concreta, e alguns já começam a fazer ilações se isso poderia ser um efeito da vacina. O fato concreto é que a gente andou com máscara e aí já mostrou, durante muito tempo a gente se lambuzava com álcool gel e passou o tempo, a gente viu que não resolvia de porcaria nenhuma. As máscaras, até ontem, a Anvisa, estupidamente, inexplicavelmente, né, dizia, eu vi a explicação, não, porque num show você vai porque você quer. No avião, às vezes, você pode estar lá obrigado. Então, achei a explicação sensacional. E realmente, né, quando você vai dentro de um Não, avião, realmente, que explicação, meu. E no Que ônibus você explicação. também não vai porque você quer, né? Que Não explicação. tem que E aí, trabalhar, não tem que. aí o cara que vai porque quer no show volta para casa da mãe e passa para a mãe, né? Se for o exatamente, caso. né, que não foi no Meu, show. pelo amor de Então, Deus. mas, enfim, eu acho que parece que tem algumas coisas que estão meio que vindo à tona em relação à Covid, né? Parece que muita coisa que era tida como teoria da conspiração, hoje parece que não é tão assim. E aquele suposto consenso, né, que chamava qualquer um que questionasse qualquer coisa de negacionista, começou a cair. Você tem essa mesma sensação ou é uma impressão precipitada minha, Tati? Olha, o assunto Covid, eu vou deixar aqui para o especialista Vitor Loyola e ouvir o parecer dele. Tem mais conhecimento de causa. Que andaram saindo umas matérias, né, no Wall Street Journal, inclusive que questionando algumas coisas em relação ao Covid, né? Questões que se Eu vi do davam, vazamento, né, do a vírus própria origem, do né, Wuhan, a própria origem. origem do vírus, né, que se tratava, falavam que era uma teoria conspiratória e hoje esse é o cenário mais provável, né? E aí, Vitor, a verdade está vindo à Ó, tona? muita coisa que não se sabe, mas vai sendo colocada. Algumas coisas podem ser questionadas com números e tudo mais. Confesso que eu não olho mais os números no detalhe. Eu vejo algumas coisas que aparecem. Por exemplo, essa questão do excesso de óbitos é uma realidade na Europa. Ponto. E um excesso de óbitos, se eu for olhar, da mesma magnitude, ou muito próxima, do período Covid. Então, assim, tá rodando uns 15% a mais do que o normal, e não é mais por Covid. Aí eu não, enfim, aí é outra conversa, se isso é. Mas o Mas, fato é, mas um assunto como esse não deveria estar ganhando mais deveria, destaque? deveria estar, Tá, isso já não deveria estar pode, mais em já não, pauta, né? já Mas não assim, traz uma parece desconfiança? que a impressão é que
tipo, conversas incômodas agora, vamos colocar embaixo do tapete. Essa é a Deixa pra sensação lá. que eu tenho. Essa é a sensação também. Então, você não pode afirmar, não dá para afirmar nada assim, categoricamente, o fato que tem essa questão. No Brasil, não vejo essa questão do excesso acontecer. Não tem excesso de óbitos. Mas eles atribuem a que esse excesso de óbitos? Não se Então, você sabe tem muita ainda. coisa de cardíaco, essas coisas. Então, assim, você pode falar, e aí, aí não. Quem defende a teoria conspiratória vai dizer que a vacina causa efeitos colaterais nos cardíacos e não pode ser, né? Agora tem que alguém me explicar. Então, você lê aí a conversa, que nunca fui a fundo também, de um número recorde de mortes súbitas em atletas. Tipo, nunca chequei essa informação para saber se sim ou não, né? De qualquer Bom maneira, tema para checar, hein, Vitor? Vai lá, vai é um ser. bom tema, é um bom tema. É um bom Mas tema, você tem interessante. essa conversa. Porque o número de mortes súbitas em atleta foi o somatório de 10 anos em um ano só, sabe? Isso é coisa estranha. Mas então você não vê essas publicações no mainstream. Você vê publicação lá, publicação bem, então você nunca sabe. Hoje em dia você nunca sabe se pode confiar, não pode. Mas sim, temos muitas informações aí divergentes, informações contraditórias em relação ao senso comum que se pregava durante a pandemia. E aí, Xará, a verdade está Eu vindo. acho que mais coisas, as coisas vão aflorar, né? Elas vão aflorar, porque uma situação dessa, ela não fica permanentemente sob controle, né? Não fica permanentemente. Então, a questão da vacina é uma questão que vai ser colocada em pauta, né? Da efetividade dela. Pô, até que ponto, né? Estatisticamente também, não é nada demais, senão ia estar todo mundo aí. Mas assim, você pode ter um efeito estatístico reverso parecido com o efeito estatístico da Covid, né? Então, tipo, a estatística, veja, se o número de excesso de óbitos está em 15% e ele bate o mesmo excesso de óbitos que a Covid trouxe em alguns países europeus, não era para estar todo mundo em pânico? 15% está Não, Deveria, mas né? bem. esse número de 15% adicionais de óbitos, da onde que é essa informação? Não, se você for checar aí nos templates de tracking, essa informação é real, tá? Esses World Word, Data. Our Word in Data, essas coisas, você vai ver, tá rolando um excesso. E não é por Covid. E ele é um excesso da magnitude semelhante ao que foi Mas é registrado aí uniforme é uniforme nos países? Como é que Não, funciona? não. Tem alguns que é mais, outros é um pouco menos, mas enfim. Em geral, até eu vou achar aqui um mapa que eu recebi Pronto, para te lição mandar. de casa para o Vitor, para o próximo encontro, trazer isso aí. Aliás, eu tenho uma novidade aí para vocês, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas não sem antes ouvir o Xará em relação sobre essa questão do coronavírus. Ô, Xará, a verdade é que nem a luz que fica procurando as frestas Então, eu para tenho um superar a pouco. Bonito, escuridão. Nossa, que poético. poético hoje, achei. Achei Eu poético tô, isso que eu falei. Uhum. E Você aí, tomou Xará? Baileys também de inspiração? Acho que ele Não. tomou, sim. Alguma coisa, Depois uma eu Coca conto. Zero. Tinha alguma coisa nessa Coca Zero. Depois eu conto. E aí, Xará? eu tenho uma certa prevenção com essa palavra a verdade, né? Existe umas grandes zonas cinzenta em que depende do lugar de onde você olha, a realidade é de uma forma ou de outra. Não estou dizendo que não exista verdade objetiva, né? O ponto é que cada pessoa tem o seu ponto de vista e conta a história da maneira como acha que deve ser contada. Então você pode olhar a questão das vacinas, vou colocar a questão das vacinas, podia colocar das máscaras, enfim, dizendo o seguinte: olha, o que teria sido pior, não ter a vacina e morrido mais gente, ou morrer mais pessoas agora porque tem alguns efeitos É isso, é um colaterais, trade-off. né? A vida é toda cheia de trade-off. Além de ter trade-off, de não ter o contrafactual. Infelizmente, a gente não tem o contrafactual,
né? Falei assim, não, puta, vamos deixar sem vacina e vamos ver o que acontece, né? Não tem país que não vacinou, né? Pra gente saber. Então, para você Cases saber, né, o assim. que que você, como é que Vacinar não, mas, por exemplo, a questão da circulação, da restrição, né? Não, isso? mas Então, aí mas eu eu acho tô falando na questão das vacinas. A que o questão de, problema maior aqui, só para fazer sim, uma parte, é que não se deixou margem para qualquer tipo de questionamento, e nem a questão de, olha, pode rolar aqui um problema depois. Se você dissesse um ai a respeito, você era taxado você Bolsonarista, fala assim, Negacionista. se negacionista, realmente bolsonarista. acontece, e eu acho que é uma questão não matemática, né? E muito provavelmente a questão matemática, se colocada na mesa, vai ser favorável à vacina. Então você tem lá, salvou 10, morreram 4, deu 6 de saldo. Pô, bem, de maneira muito friamente, pode ser isso. 6 de saldo. Então, se você não faz, morre 10, deixa de morrer 4, menos 6. O problema é que nessa hora você precisa permitir que as pessoas escolham se elas querem estar no risco de estar no 10 ou estar no 4. Porque, né, nunca essa possibilidade ela foi tratada de uma maneira meio draconiana. Então, eu acho que é um pouco dessas. Foi adotada uma verdade absoluta, sem nenhuma margem de questionamento, e agora você tem questões sendo levantadas aqui que colocam, colocam sob júdice aquela verdade absoluta. Mas a conclusão final, muito provavelmente, é a mesma. Olha, é melhor, foi melhor. Mas ninguém falou aqui para essa turma. Imagine se essa turma aí que está indo por outros problemas cardiovasculares foi por vacina. Ninguém avisou, o cara falou: ó, cuidado aí, tem um negócio aqui. Pode Eu ser acho que que. não E se o cara. sabe, Vitor. Eles Não não se sabem, sabe, nem vão não, saber se é 10-4, 10 para E se 8, for 10 para não 1. também, se sabe. se Não for É, também, liga para o tem Procon, como né? saber isso. Se for, liga para o então, Procon, né? Depois. Porque os o ponto é contratos. o seguinte, as vacinas elas foram testadas em grupos pequenos, né? Quer dizer, pequenos em relação à população como um todo. Você seguiu o protocolo, mesmo porque a A FDA não gente tinha faria, pressa também, né? tinha pressa, obviamente, porque a situação era complicada, economicamente falando. Então, só que você teve trials, né, com grupos, que normalmente é o padrão, né? E o FDA acho que não faria, que não daria o sinal verde para vacinas que não tivesse passado por esse processo. É óbvio que você não deu tempo para saber todos os Efeitos colaterais. problemas ao longo dos anos, né? Tem gente que fala, não, isso aí, a vacina, depois de um ano, já acabou todas as coisas, então não tem esse efeito depois de alguns anos, tal. Enfim, assim, cada um vai interpretar da forma como os- a, su- a sua mentalidade está entortada, para a esquerda ou para a direita. E não tem como argumentar, né? O único argumento, objetivo, são os trials que se fez com as vacinas. A questão das máscaras, que agora saiu Um estudo, uma pesquisa, né? Um estudo, na verdade é uma, é um, como é que eles falam? um meta-estudo, né? Survey. É um meta-estudo, exatamente. Eles pegam um monte de estudos e fazem uma média e tal, dizendo que não é conclusivo, né? Não está dizendo que não funciona, está dizendo que não é conclusivo que funcione, né? As máscaras. Faz parte desse processo de aprendizado, que você não sabia isso antes, né? Você Mas a não tinha essa questão, noção. Marcelo, eu acho que a questão é o que o Vitor apontou, né? De fato, você está falando uma coisa que é correta. A gente estava diante de uma situação inédita, ok. Mas o que provoca, o que faz o conhecimento andar é o questionamento. E a gente teve viver uma caça às bruxas que o simples questionamento poderia render um banimento e até pior. Sim, Nós fomos testemunha disso. Nós entrevistamos um cara super sério que fez um estudo super bem fundamentado e que nós tínhamos que escolher as palavras temerosos que o algoritmo capturasse as palavras e a gente não conseguisse nem subir o vídeo, né? Então, eu acho que de certa maneira, muito mais do que a questão
específica deste ou daquela fator, é o fato de que, de alguma maneira, o tempo está mostrando que aquilo que fez com que muita gente quisesse colocar a gente na fogueira, chamasse de genocida, de desrespeito à vida, de negacionista, não era bem assim, né? Apesar de que a economia também é uma ciência, e parece que nós estamos vivendo uma outra onda de De negacionistas, negacionismo. mas enfim. Bom, é o seguinte, meus amiguinhos, acho que chegamos aqui aos temas, vamos para a reta final, e ao final eu quero fazer um anúncio, uma surpresinha aí para vocês, mas vamos começar aí bola dentro, bola fora, começar como cavalheiros que somos, né, e para aproveitar esse resto de sobriedade, né, que a gente não sabe o que pode acontecer nos últimos próximos minutos. Brincadeira, Tati. Diz aí, Tati, qual a Bom, sua pessoal, dica, bola dentro, bola fora? vamos lá. Bola dentro e bola fora da política. Aí, vou começar pelo o bola fora. Vai ficar para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que aumentou os próprios salários dos senadores, ao mesmo tempo que reduziu a jornada de trabalho para apenas 3 dias da semana e apenas 3 semanas do mês, sendo uma com pautas leves, que vai ser uma semana mais tranquila, que eles não precisam ir ao trabalho, ao Brasília, ao local de trabalho. Então, Absurdo, a vida continuem do senador é tão trabalhando. puxada. É, isso é muito difícil nessa vida. Então, agora é só 3 dias por semana, 3 semanas por mês, sem redução, Pessoal, obviamente, do salário proporcionalmente. o pessoal Eu acho que precisa está ouvir as muito bases, certo. né? Está muito certo porque Brasília é um lugar insalubre. Eu acho Árido, né? Muito Muito que seco, seco. né? 3 meses, 3 semanas, está de bom tamanho. 4 semanas a coisa fica muito É, complicada. o mais justo seria meio a meio, né? Mas eles já estão fazendo sacrifício de ficar três por um, eu acho uma super escala. Aliás, talvez, vamos pensar, hein? Talvez tenha um lado positivo. Considerando a classe política do Brasil, eles não trabalharem pode ajudar pra cacete o país, hein? Pode. Talvez a gente pode viver um grande momento de crescimento econômico com a Pode diminuição ser da um, atividade pode ser um bola parlamentar. dentro, né, do Pacheco, isso A aí. gente nunca sabe, Obrigada né? por fazer os caras talvez não atrapalharem mais o Eu tinha um Brasil. amigo meu que ele dizia que o Brasil crescia enquanto a gente dormia e não ferrava o país. Que na hora que a gente estava dormindo era a hora que o Brasil mais crescia, porque a gente não atrapalhava. Pode ser aí A que a gente gente não possa dorme pegar. em paz quando o STF tira férias? Não, Exatamente, a tá melhor sono época do ano. tranquilo. E alguma dica, Tati? Calma aí, o bola dentro, não Ah, é briguem verdade. comigo, mas vai para o Lula, porque ele está para demitir o seu primeiro-ministro, uma demissão mais do que justificada, que é o Juscelino Filho, o ministro da Comunicação, que é o sujeito que pegou o jato oficial lá das Forças Armadas para ir assistir a corrida de cavalos. Ele foi o mesmo sujeito que aumentou o fundo eleitoral de 2 para 5 bilhões de reais. Infelizmente foi reeleito, deputado do Maranhão, e hoje é ministro. Mas agora parece que ele vai ser demitido. Agora, a justificativa do Lula é melhor. Ele não vai ser demitido por nenhuma das besteiras que ele fez. Ele vai ser demitido porque tem bolsonarista demais, de acordo com o Lula, na equipe dele. Então, ele não se livrou dos bolsonaristas, merece ser demitido. Mas, em todo caso, é um traste a menos ali do governo. Então, E, bola dentro. alguma dica? Não, sem dicas. E Desculpa, aí, não. Xará? Então, estava pensando aqui, tem várias bolas fora, né? O problema é que sempre tem muita bola fora, impressionante. Mas eu acho que a que mais me chamou a atenção foi a nomeação do presidente da Previ, sindicalista, nem me lembro o Falamos nome. disso. Verdade. Tem essa Foucault, né? também. Historiador, né? Foucault alguma Historiador. coisa, né? Formado em É, história, né? Um cara com todas as qualificações. enfim, é uma coisa inacreditável, né? Realmente, enfim. A bola dentro fica difícil. Talvez para o Haddad, que, enfim, é um operário ali do governo, do PT, procurando harmonizar as visões do mercado com as visões do PT. Tem que tirar o chapéu, o cara de fato é um sacrificado, viu? Não sei se vai durar muito tempo por conta disso, mas Já realmente vamos fazer bolão, Xará?
Já quer fazer? Pois Passa de é, já junho? Passa de podemos junho, fazer não passa bolão. de junho? Eu acho que Então até pode ele fazer fica, pode porque fazer um bolão. Quem cai e- antes? Haddad, aquela moça lá, planejamento, a Tebet. A Tebet Tebet A me Tebet. surpreendeu. ou Ela Roberto Campos. começou ela começou a dar declaração de que o BC tem que ter coração. Enfim, sei Ah, lá. tá domesticado já. Tá domesticada, tá domesticada. É. Não, Alguma dica, Xará? Eu acho que o Haddad, eu tenho uma dica assim. Acho que o Haddad não cai, não. Porque, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ah, claro, peraí. Porque, no fundo, ele tem o coração petista. Então, no final do dia, ele E está ele é só fazendo de leal, né? conta. Ele está É só fazendo de leal. conta que que ele tá, enfim, Leal é fazendo. o Haddad foi o candidato do Lula enquanto ele estava preso, né? Ia lá Então. pedir a benção. Ele tem essa. Então, peraí, Difícil, deixa eu pegar para aqui. ele sair, precisa estar uma situação bem ruim. Esse, essa série aí é uma série pequena, são oito episódios, 30 minutos cada um pouco mais de 30. O Consultor tá na Amazon Prime. Amazon Prime. Cara, é a coisa mais, é uma das coisas mais loucas que eu já assisti. Com o Christopher Waltz, que trabalhou no Bastardos Inglórios, o cara que Puta, esse faz cara o. é ótimo. Não, eu acho que a série foi feita para ele, porque ele tá fantástico. Esse É cara é aquele ótimo. cara, Ele assim, fez o nazista, né? Esse cara é muito o nazista, bom aquele, né, ator, esse É cara. ótimo. bem. Nossa, fantástico. E assim, é a história é uma história meio louca. Uma empresa de videogame que acontece uma tragédia, que eu não vou falar qual que é, tal, e Sem ele spoiler. aparece, tem spoiler, se bem que acontece logo no primeiro episódio e tal. E o cara aparece do nada como consultor que vai tocar o negócio. Só que, pô, o cara não entende nada do negócio e pouco importa. Mas, assim, como as pessoas fazem coisas que malucas, porque, enfim, têm seus próprios interesses, porque precisam manter o emprego, porque querem ser promovidas, porque querem fazer sucesso. E ele vai manipulando a realidade das pessoas. Enfim, olha, um troço inacreditável. É muito legal. Eu tô na metade, não terminei ainda, então. E aí, Vitor? Qual a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Bola dentro do Flamengo, né? Que é um time que me dá muitas alegrias. Se o Vasco te Conquistou falta, o bem. Flamengo nunca, né? Pois é, pô, mais um vice-campeonato, perdendo nos pênaltis. É uma alegria só, né? Perde tudo que disputa. Estou muito contente mesmo. E domingo, todos muito atentos, que vai rolar o rito de demissão do português lá no Maracanã, Finalmente a após sogra o dele vai morrer. massacre que o Vasco vai passar o carro no sem dó e ele será demitido. Então, e aliás, quando a gente voltar a falar de futebol, tô bem animado, viu? Tô bem animado, já tô avisando. Caramba. Tô achando que a gente vai A, tirar o pé da lama esse ano. a O gente Porto já vai ser viu isso difícil. antes, Xará. Já, Já Né? já, vimos isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem uma já. pergunta que ela é fundamental, que é a pergunta que divide, é o Marco. Retomou a Ah, assinatura do Premier? não, porque que carioca. Carioca tá passando no Casé, Ah, mas vou entendi. retomar. Ah, Vou meu retomar. Deus. Vou Bom, retomar. Xará, vamos nos preparar para depois recolher os cacos, né? É assim, eu tenho, a melhor coisa é setar a tua expectativa do real pro pessimista. E aí, se acontecer, de repente, você chega na final das Não fica Libertadores e você nem pagando sabe ajuste, como. né, Xará? Pô, tem dúvida. Fica aí, não, porra, agora vai passar o carro no Flamengo, sério? Então, Tá bom. claro que vai. Você também tá Faço uma tomando, aposta aqui. você também tá tomando alguma coisinha aí, filho? Hein? Não, vamos Hã? passar o carro. Me cobre semana que vem. Tá Então Passar bom. o vamos carro lá. sem dó. O Flamengo perde para Del Valle, Al Hilal. Pô, na boa, vergonhoso perder esses caras. Bom, A bola fora é para a PT. O PT não muda, né? Essa escolha do sindicalista ela mostra como os caras não aprenderam nada, né? Não melhoraram nem 0,1%. Aliado a isso, todas as declarações da Glaze, conhece
tanto de economia quanto eu conheço de medicina chinesa. Então, assim, é um negócio de uma coisa de louco. Dica, tô vendo uma série antiga que eu sempre apareceu no minha, nas sugestões e eu nunca vi, todo mundo falava e tal, talvez você já tenha até assistido. Aquela é velha, aquela Downton Abbey. Eu amo! Tô gostando Amo essa bastante. série. É boa a Tá série? gostando? Eu tava procurando um negócio para não ver negócio de assassinato, cortar a cabeça, tiroteio, sabe? Tava procurando um negócio mais leve. E aí eu falei, essa aqui não Você, vai ter nada disso. Tô você tá na gostando primeira bastante. temporada? Tô na terceira já. Ah, a terceira. Né? Eu nunca diria que você ia gostar de Downton Abbey, Vitor. Eu gosto da coisas da Inglaterra, eu gosto em geral. Então É isso legal, já né? tem um certo viés. Mostra todo o estilo de vida deles no começo da Aquela série. Legal. retrata o pessoal mais resistente à mudança, né? Pós-guerra, Ah, turma que se adapta. Gostei bastante, tô gostando. muito boa. Não tem Bom, aquela amiguinho. série que não tem o vilão e o mocinho, né? Então você tem lá todo mundo meio com as suas, com as suas dores e virtudes, né? Então, Bom, amiguinhos, é o seguinte, a minha bola fora vai para Simone Tebet, é uma decepção atrás da outra, agora com esse discurso demagógico de fazer lei para igualar salários de homens e mulheres, né? Enfim. Então, assim, é tão. como mostrou a Tatiana, uma lei que já existe, né? Então fazer É, Já lei sobre uma existe, lei que já já existe. tá previsto na Constituição. Você não pode discriminar em virtude então, de raça, assim, sexo, o salário tem que ser o mesmo. então, essa mulher, ministra do Planejamento, arrumou lá a boquinha que ela queria. Então, assim, é uma decepção atrás da outra. Sabe por quê? Porque eu tinha algum respeito por ela. Mas de ver ela fazendo dobradinha com o Renan na CPI, realmente, sim, me marcou ela mercado, né? Trouxe a valor presente, né? Não me permitiu a ingenuidade de achar. Então, essa é a minha bola fora. A minha bola dentro vai uma bola dentro em solidariedade, Roberto Campos, né? Que me parece um cara muito sério, qualificado, né? E está sofrendo um bombardeio. O Lula, na entrevista lá para a tia da Folha, disse que era muito poder concentrado na mão dele, quando a gente sabe que as decisões em relação à política monetária são colegiadas, que inclusive o presidente do Banco Central pode ser até voto vencido. Então é muita desonestidade. E surpreendentemente, a minha bola também dentro vai para uma duplinha bacana, que é a Glaze e o Boulos. Nossa, mas bola dentro para a Glaze e para o Boulos? Sim, bola dentro para eles. Por quê? Porque quanto mais eles falam, quanto mais eles compartilham o pensamento dele, a visão deles de mundo, a minha esperança é que mais pessoas possam de fato perceber a genialidade dessa gente, né? Então a minha bola dentro é por essa tranquilidade, essa capacidade que eles têm, que nem o Boulos, né? Ele tem o Twitter. Pouca gente consegue escrever tanta bobagem de uma forma tão objetiva, certeira, com 140 caracteres. É uma rara qualidade, não é? Se, por exemplo, se algum de nós tentar elaborar, vou escrever uma grande bobagem, a gente não tem essa facilidade. Então, é um talento raro. E agora, eu vou dar minha dica, vamos dizer assim, paramentado a rigor, que é a seguinte: turn down for what? A minha dica é o seguinte: no Brasil existe um oásis, uma ilha no jornalismo brasileiro de honestidade intelectual, que independente da sua simpatia ou viés político, sempre está nos brindando com excelentes artigos, muita contestação, é praticamente um banho de cânfora, né, quando a gente leva em consideração o que a gente tem visto no jornalismo, né? Pegar a Natuza Neri falando que o governo estava mandando um recado firme do seu comprometimento ambiental, né? Mostrar aquele André Trigueiro. Então, assim, até peço desculpas de colocar o nome dela na mesma chamada do que essa gente, mas, assim, eu consegui um bate-papo, né, para a gente falar com a Paula Schmidt, que escreve no Poder 360, entre outras coisas. Então, a minha dica até lá é que leiam os artigos dela, procurem pesquisar sobre ela, é uma figura bastante interessante e nós vamos ter o privilégio, né, sem ser na próxima semana, na outra, de gravar um bate-papo com ela, assim como a gente já fez nos de tudo um pouco especial, né, com o Felipe Salto,
que na ocasião estava no IFA, lá, o Instituto Fiscal Independente, como foi com o locutor esportivo Ulisses Costa, como foi com o Flávio Bittencourt, que fez um excelente trabalho com um meta-estudo sobre o uso de certos, eu não sei se ainda derruba o algoritmo, né? Mas, enfim, fez um meta-estudo envolvendo a Covid e agora, né, a gente conseguiu esse contato com a Paula, muito simpática, muito generosa, que vai ter esse bate-papo com a gente. Então, assim, para mim vai ser complicado, porque eu sou fãzão, né? Então, vou ter que segurar um pouco esse lado tiete, porque realmente eu tenho muito respeito pelo trabalho que ela faz, acho que vai ser um grande privilégio para a gente. Então, minha dica é essa, tá bom? Então é isso, meus amiguinhos. Como Fiquem é que com você colocou Deus. esse óculos aí? Ah, isso aqui é segredo. Não, ali, ó, quando você vai ali na câmerazinha, você tem Ah, ali, você pode escolher Pronto, fundo. você pode escolher o Filtros e panos de fundo fundo. e tem os filtros também que você pode pode fazer escolher umas um gracinhas. avatar, tal. Eu, por exemplo, hoje eu estou me sentindo assim muito tranquilo, estou me sentindo um verdadeiro anjo, entendeu? Então, olha Hum. aí, ó, tá vendo? Foi só dar a dica, a quinta série já se manifestou, né? Meu Deus. Você sabe que no Esquenta eu estava ensinando o amiguinho que colocou um bigodão mexicano e ficou bem legal. Ó. Mas é isso aí, meus amigos. Até semana que vem. Sempre bom Falou, encontrar pessoal. vocês, tá bom? Fiquem com Falou, Deus. tchau. Um Tchau, abração. gente. Tchau, Até tchau. mais. Abraço. Tchau.